Existe uma mentira que quase todo mundo acredita, a mentira de que a vida muda quando você se esforça mais, quando você corre mais, quando você tenta mais, quando você se obriga mais, quando você se disciplina mais, quando você se cobra mais. Mas eu vou te dizer algo que pode incomodar e, ao mesmo tempo, pode libertar você. A sua vida não muda pelo esforço. Ela muda pelo espaço interno que você cria para ela entrar. Porque existe um fenômeno invisível acontecendo com você agora. Você pede, você deseja, você quer, mas dentro de você não existe silêncio suficiente para o destino te encontrar. Você está cheio demais, cheio de pensamentos, cheio de medo, cheio de pressa, cheio de ruído, cheio de histórias repetidas, cheio de memórias emocionais que nunca descansam. E por isso, mesmo que o universo tente te entregar o que você quer, não tem onde colocar. Porque o destino não entra numa mente barulhenta. Ele entra num campo limpo. Ele entra num coração disponível. Ele entra num ser que aprendeu a parar. O silêncio não é ausência. O silêncio é uma força organizadora. O silêncio é uma inteligência. O silêncio é uma presença que reorganiza a realidade. E hoje você vai sentir isso, não como teoria, não como ideia bonita, mas como uma experiência. Hoje você vai entrar num lugar dentro de você, onde o mundo externo não tem permissão de entrar. E quando você tocar esse lugar, você vai entender algo que muda tudo. A vida não responde ao que você fala. A vida responde ao que você vibra. E a vibração mais poderosa é o silêncio interno. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você já está sendo puxado. Você já está sendo chamado. Você já está sendo conduzido. Então agora, vamos começar. Antes de qualquer coisa, eu quero que você faça uma escolha real, uma escolha espiritual. Por alguns minutos, você não vai tentar mudar nada. Você não vai tentar resolver nada. Você não vai tentar entender tudo. Você só vai permitir que a sua mente desça, que o seu corpo desça, que o seu espírito volte para casa. Se puder, abaixe um pouco o brilho da tela. Coloque o celular em modo silencioso. E deixe esse momento ser sagrado. Agora, feche os olhos ou mantenha o olhar suave, como se você estivesse olhando para dentro. Respire fundo, pelo nariz. Solte lentamente pela boca. De novo, puxe o ar devagar, como se estivesse puxando o mundo para fora de você. Solte, como se estivesse devolvendo peso para o chão. Mais uma vez. Inspire, expire. Agora, apenas perceba o seu corpo, sem mudar nada, sem lutar contra nada. Perceba os seus ombros, perceba a tensão que mora ali e permita que os ombros caiam um pouco, só um pouco. Perceba a sua mandíbula, perceba o quanto você aperta os dentes, mesmo sem perceber. E solte. Perceba o peito, o coração, o centro. Existe um lugar dentro de você que está cansado, cansado de carregar tudo, cansado de prever tudo, cansado de se proteger de tudo. E esse lugar não quer respostas agora, ele quer descanso. Respire mais uma vez. E agora, faça algo que talvez você não faça há muito tempo. Permita que o mundo fique do lado de fora, como se você fechasse uma porta invisível. Imagine que você está entrando em um templo e que esse templo é o seu próprio ser. Do lado de fora ficam os problemas. Do lado de fora ficam as cobranças. Do lado de fora ficam as expectativas. Do lado de fora fica o barulho do mundo. E aqui dentro só existe uma coisa: presença. Respire e sinta, como se o ar estivesse limpando você por dentro. Cada respiração é como se fosse uma água invisível, lavando pensamentos, lavando pressa, lavando ansiedade. Agora, perceba algo. Mesmo que sua mente esteja cheia, existe um espaço atrás da mente, um espaço silencioso,
um espaço observador, um espaço que não discute, um espaço que não tem medo, um espaço que não corre. E esse espaço é você. A mente é um movimento, mas você é o céu onde o movimento acontece. A mente é um ruído, mas você é o silêncio que existe antes do ruído. E agora, só por alguns segundos, vamos ficar aqui. Apenas aqui, sem precisar chegar em lugar nenhum, sem precisar provar nada, sem precisar controlar nada. E enquanto você respira, eu quero que você escute isso como se fosse uma verdade antiga. Você não precisa correr para ser digno. Você não precisa se esforçar para ser amado. Você não precisa enlouquecer para ser escolhido pela vida. Você só precisa abrir espaço, porque aquilo que é seu não se perde. Mas ele só chega quando encontra silêncio suficiente para pousar. Respire mais uma vez. E agora você está pronto. Pronto para entender por que o ruído mental bloqueia o destino e por que a presença é o campo mais poderoso de criação. Vamos entrar. Existe algo que ninguém te ensinou e talvez por isso você esteja cansado, cansado de tentar, cansado de insistir, cansado de sentir que está sempre quase chegando, porque a maioria das pessoas acredita que o destino é uma linha reta, uma estrada, uma meta, um plano. Mas o destino não é uma linha. O destino é um campo. E campo não se conquista com força. Campo se acessa com frequência. Você não entra numa nova realidade fazendo mais. Você entra numa nova realidade se tornando alguém que vibra diferente. E agora eu vou te revelar a parte mais profunda disso. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que combina com o seu estado. E o seu estado não é aquilo que você fala. O seu estado é aquilo que você sustenta. E aqui começa o problema. Porque você pode dizer, eu quero prosperar, mas por dentro você sustenta a pressa. Você pode dizer, eu quero amor, mas por dentro você sustenta medo. Você pode dizer, eu quero paz, mas por dentro você sustenta a guerra mental. E é por isso que a vida parece não responder. Não porque ela não está ouvindo, mas porque ela está ouvindo demais. Ela está ouvindo o ruído interno. E o ruído interno é o bloqueio energético mais silencioso do mundo. Sabe por quê? Porque ele não parece um bloqueio. Ele parece só pensar. Ele parece só planejar. Ele parece só prever. Ele parece só se preparar. Mas existe um tipo de pensamento que não é inteligência, é trauma. Existe um tipo de pensamento que não é planejamento, é medo tentando evitar dor. Existe um tipo de pensamento que não é foco. É controle, e controle é a linguagem secreta de quem não confia na vida. A mente barulhenta não é mente ativa, é mente insegura, e a mente insegura nunca permite o destino entrar, porque ela sempre está tentando decidir tudo antes. O destino não entra em alguém que exige garantias. O destino entra em alguém que sustenta a presença. Presença é um fenômeno espiritual, não é só estar aqui, é estar inteiro. Presença é quando você está no corpo e não preso na cabeça. Presença é quando você está no agora e não aprisionado no futuro. Presença é quando você está vivendo e não interpretando a vida o tempo todo. E aqui está a verdade. O destino não se revela para quem pensa demais. O destino se revela para quem escuta, porque a vida sempre fala. Mas ela fala baixo, ela fala por intuição, ela fala por sincronicidade, ela fala por sinais. Ela fala por sensações, ela fala por portas que se abrem do nada, ela fala por encontros, ela fala por ideias que descem como um raio. Mas para perceber isso, você precisa estar disponível. E disponibilidade é silêncio interno. O ruído mental cria uma interferência, como se você estivesse tentando ouvir uma música, mas alguém estivesse gritando dentro do seu ouvido. E aí você acha que Deus não fala. Você acha que o universo não responde. Você acha que não tem sinal nenhum, mas o sinal está ali. O problema é que a sua mente está ocupando todo o espaço.
O seu pensamento está ocupando a sala inteira, e o destino não grita para ser ouvido. Ele espera. E quando você aprende a silenciar, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que a vida sempre esteve tentando te guiar. Você começa a perceber que muitas das suas dores não foram punição, foram redirecionamento. Você começa a perceber que muitas portas que fecharam não eram perda, eram proteção. E você começa a perceber que muitas coisas que você achou que demoraram, na verdade estavam sendo preparadas para chegarem com perfeição. Mas para enxergar isso, você precisa parar, porque o silêncio não é vazio. O silêncio é um organizador invisível. Sabe o que acontece quando você silencia? O seu campo muda. Você para de emitir desespero. Você para de emitir carência. Você para de emitir "eu preciso agora". E quando você para de emitir isso, o universo finalmente consegue se aproximar sem resistência. Porque existe uma lei espiritual. Tudo que você persegue, foge. Tudo que você acolhe, permanece. E a presença é acolhimento. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda por dentro. Você tem vivido ou você tem sobrevivido? Porque sobreviver é viver com ruído. Sobreviver é viver reagindo. Sobreviver é viver tentando controlar. Mas viver é entrar no ritmo do real. Viver é confiar no fluxo. Viver é respirar no meio do caos. Viver é não ser sequestrado pela mente. E talvez você nunca tenha percebido, mas o ruído mental é um vício. Sim, um vício. Porque quando você pensa sem parar, você sente uma falsa sensação de poder. Como se pensar fosse evitar dor. Como se prever fosse impedir perda. Como se controlar fosse garantir segurança. Mas a verdade é outra. Pensar demais é só medo disfarçado de inteligência. E enquanto você estiver nesse estado, você não cria, você só se protege. E quem vive se protegendo não manifesta destino, manifesta repetição. A repetição é a assinatura de uma mente barulhenta, porque a mente barulhenta não deixa espaço para o novo, ela só recicla o antigo, ela só repete histórias, ela só revisita memórias, ela só revive dores, ela só antecipa perdas. E assim, você começa a viver dentro de um loop emocional, um loop mental, um loop energético, e o destino fica do lado de fora, batendo, batendo, batendo. Mas você não ouve, porque está ocupado demais tentando resolver tudo sozinho. Agora, escuta isso. Escuta com o corpo, escuta com o espírito. A vida não exige que você faça mais. A vida exige que você pare de bloquear. O seu destino não está distante. Ele está perto, mas ele não entra em campo turbulento. Ele não entra em mente que grita. Ele não entra em coração que corre. Ele não entra em alma que não descansa. O destino entra quando você cria um espaço interno de recepção. E esse espaço é o silêncio. Porque o silêncio faz algo que nada mais faz. Ele reorganiza você. E quando você é reorganizado, a realidade ao redor começa a se reorganizar também. Isso não é poesia. Isso é lei. Porque o mundo externo é reflexo do seu campo interno. E o seu campo interno é moldado pelo que você sustenta em silêncio. O que você sustenta quando ninguém está vendo? O que você sustenta quando você deita na cama? O que você sustenta quando o mundo cala? É aí que você revela sua frequência real. E agora eu vou te dizer a frase mais importante deste episódio. O destino não chega quando você está pronto. O destino chega quando você está disponível. E disponibilidade é diferente de desejo. Desejo é querer. Disponibilidade é ter espaço. Você pode querer muito, mas se você não tem espaço, você não recebe, porque receber exige vazio, e vazio exige coragem, porque o vazio assusta. O vazio dá a sensação de que você está perdendo o controle. O
O vazio dá a sensação de que você está sem chão, mas esse é o segredo. É no vazio que o destino pousa. É no silêncio que o novo se aproxima. E por isso, os grandes saltos espirituais não acontecem no barulho. Eles acontecem quando você para. Quando você respira, quando você solta, quando você deixa de resistir, você não precisa de mais força. Você precisa de mais espaço. E isso muda tudo. 4. CTA. Se essa mensagem está fazendo sentido, se você sentiu algo dentro de você desacelerar agora, então já escreve nos comentários: eu crio espaço. Só essa frase. Porque quando você declara, o seu campo escuta, o seu corpo escuta, a sua mente escuta. E o universo também escuta. E se você quer continuar essa série comigo, porque isso aqui não é conteúdo, isso aqui é reprogramação, então se inscreve no canal agora e ativa o sino, porque os próximos episódios não vão ser sobre motivação, vão ser sobre transformação real. E agora, volta para dentro, porque o que vem a seguir é o espelho da alma. E o espelho mostra o que a mente esconde. Existe uma imagem que eu quero colocar na sua mente agora. Uma imagem simples, mas impossível de esquecer. Imagine um lago profundo, um lago que guarda coisas no fundo. E esse lago representa você, o seu campo, a sua energia, a sua vida. Agora imagine que esse lago está sendo agitado o tempo todo. Vento forte, pedras caindo, ondas, correnteza. A água fica turva, a superfície fica barulhenta e você não consegue ver nada. Nem o fundo, nem a direção, nem o que está ali. E o que a maioria das pessoas faz? Ela entra nesse lago e tenta resolver a água, tenta empurrar a água com as mãos, tenta lutar contra a corrente, tenta controlar a superfície. Mas isso só piora, porque quanto mais você mexe, mais turva ela fica. E aí a pessoa conclui: minha vida está confusa, minha mente não para, meu destino não aparece, eu não consigo enxergar nada. Mas o problema nunca foi o lago. O problema é o movimento, porque existe uma lei do espírito. A clareza não é criada pela força. A clareza aparece quando o movimento cessa. E quando o lago fica quieto, algo acontece. A água se organiza sozinha. A lama desce, o fundo aparece e você vê. Você não precisou lutar, você só precisou parar. Agora, deixa eu te contar algo. O seu destino funciona exatamente assim. Muita gente acha que não sabe o que quer, mas sabe. Muita gente acha que não tem propósito, mas tem. Muita gente acha que não tem caminho, mas tem. O problema é que o lago está agitado demais, e você chama isso de vida. Você chama isso de rotina. Você chama isso de ser produtivo. Você chama isso de estar ocupado. Você chama isso de ser forte. Mas a verdade é que isso é uma fuga. Porque quando você para, você escuta. E quando você escuta, você encontra coisas que estavam escondidas. E isso assusta. Então, você volta para o barulho, volta para o celular, volta para a conversa, volta para a distração, volta para o trabalho, volta para a pressa, volta para a ansiedade. Porque a mente prefere ruído do que verdade. Agora, eu quero te levar para uma história curta, mas profunda. Era uma vez um homem que buscava uma resposta. Ele queria saber o que fazer com a vida. Ele queria saber qual era o caminho. Ele queria saber qual era o destino. Ele subiu montanhas, ele atravessou desertos, ele visitou mestres, ele ouviu livros, ele estudou técnicas, ele fez promessas. E nada, nenhuma resposta. Até que um dia, ele ouviu falar de um sábio que morava no topo de uma colina, e diziam que esse sábio respondia qualquer pergunta. O homem subiu, chegou cansado, e quando finalmente encontrou o sábio, ele perguntou: o que eu devo fazer para encontrar meu destino? O sábio olhou para ele e não respondeu. O homem insistiu: o que eu devo fazer? O sábio ficou em silêncio e o homem começou a ficar irritado.
Começou a se sentir desrespeitado. Começou a pensar: eu atravessei o mundo para isso? E ele perguntou novamente: o que eu devo fazer para encontrar meu destino? E o sábio respondeu, com apenas uma frase: hás de se mover. O homem não entendeu e perguntou: mas eu devo parar a minha vida? E o sábio respondeu: você não precisa parar sua vida. Você precisa parar o seu ruído, porque o ruído é um movimento invisível. O ruído é uma fuga constante. O ruído é uma ansiedade disfarçada. E enquanto você está em ruído, você não vive. Você apenas tenta sobreviver ao seu próprio pensamento. E agora eu quero que você entenda isso de forma humana, real, sem romantização. Quantas vezes você já sentiu um pressentimento, uma sensação, uma intuição, uma certeza silenciosa, mas logo depois a mente começou a gritar: e se der errado? E se não for isso? E se você estiver se iludindo? E se você perder tempo? E se você perder dinheiro? E se você quebrar a cara? E aí você voltou para o conhecido, voltou para o seguro, voltou para o velho, voltou para o mesmo padrão. E a intuição morreu, não porque era fraca, mas porque você não deu silêncio suficiente para ela respirar, porque intuição não sobrevive em tempestade mental. E aí, você se pergunta por que a vida não muda. Mas ela tenta mudar. Ela tenta te puxar. Ela tenta te mostrar. Ela tenta te direcionar. Só que você não escuta, porque você está ocupado discutindo com o destino. Sabe aquele momento em que você sente que deveria sair de um lugar, de um trabalho, de uma relação, de uma amizade, de uma fase? Você sente, você sabe. Mas a mente começa: não, espera, não é o momento, não tem certeza, não faz isso agora. E você fica, e o corpo começa a adoecer, o peito começa a apertar, a energia começa a sumir, o brilho começa a desaparecer, e você acha que é cansaço, mas não é. É o espírito gritando, porque você não está ouvindo. E o espírito não grita com palavras, ele grita com sensação. Ele grita com desconforto. Ele grita com ansiedade. Ele grita com falta de paz. Agora, olha o que acontece com a maioria das pessoas. Quando a vida aperta, elas fazem mais barulho. Elas tentam resolver tudo ao mesmo tempo. Elas correm, elas se enchem de tarefas, elas lotam a agenda, elas se distraem, elas criam um movimento. Mas isso é exatamente o contrário do que deveria ser feito. Porque quando a vida aperta, ela não está pedindo pressa, ela está pedindo silêncio, ela está pedindo presença, ela está pedindo reorganização. A vida aperta para você parar, porque o destino não consegue entrar em um ser fragmentado. Você já percebeu isso? Quando você está em paz, coisas acontecem, encontros acontecem, oportunidades surgem, respostas aparecem, a vida parece fluir. E quando você está ansioso, tudo trava, tudo dá errado, tudo parece atrasar, tudo parece pesado, tudo parece confuso. Não é coincidência, é campo. É vibração, é frequência, é energia. A mente barulhenta cria uma atmosfera de urgência, uma atmosfera de carência, uma atmosfera de ameaça. E a vida responde. A vida começa a te entregar experiências compatíveis com isso. Porque o universo não julga, ele só reflete. Se dentro de você existe guerra, fora de você existe resistência. Se dentro de você existe pressa, fora de você existe atraso. Se dentro de você existe medo, fora de você existe bloqueio. E agora, presta atenção nisso, porque isso aqui é chave. Existe gente que está presa, não porque a vida não ajuda, mas porque a pessoa não para de se sabotar com ruído. Ruído mental é autossabotagem sofisticada, porque enquanto você está pensando demais, você sente que está fazendo algo, você sente que está trabalhando, você sente que está se preparando. Mas, na verdade, você está apenas adiando a entrega.
Você está adiando o salto, você está adiando o novo, você está adiando o destino. Porque o destino exige uma coisa que o ego odeia: entrega. E entrega não é desistir. Entrega é parar de tentar controlar o que não é controlável. Entrega é parar de querer garantir o resultado. Entrega é parar de brigar com o tempo. Entrega é parar de querer ser Deus. Porque existe um momento em que o seu papel não é agir. O seu papel é permitir, e permitir é silêncio. Agora, deixa eu te contar mais uma metáfora que pode te despertar. Imagine um rádio antigo. Você gira o botão e existem milhares de frequências, mas você só consegue ouvir uma estação quando você está na frequência certa. Se você está um pouco fora, você ouve ruído, chiado, interferência, confusão. E aí você pode dizer: essa rádio não existe, essa música não está tocando, não tem sinal. Mas tem, você só não está sintonizado. O destino é igual. O destino é uma estação. Ele está transmitindo o tempo todo, mas você só ouve quando você está na frequência. E qual é a frequência do destino? Silêncio interno, presença, calma, estado receptivo. A mente barulhenta é como um rádio fora de sintonia. Ela só capta interferência. E aí a pessoa acha que a vida é difícil, mas não. Ela só está fora da estação. E agora eu quero que você perceba algo ainda mais profundo. O silêncio não é apenas ausência de pensamento. O silêncio é uma identidade. Sim, uma identidade. Porque quando você aprende a silenciar, você deixa de ser o personagem, você deixa de ser o ansioso. Você deixa de ser o desesperado, você deixa de ser o carente, você deixa de ser o que corre atrás, e você começa a se tornar o que atrai, você começa a se tornar o que sustenta, você começa a se tornar o que permite. E essa mudança de identidade reorganiza o destino, porque o destino não se reorganiza fora, ele se reorganiza dentro. E quando você muda dentro, o mundo ao redor não tem escolha. Ele muda junto. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem ter sorte, mas não é sorte, é estado. Elas não estão em ruído, elas não estão em desespero, elas não estão em urgência, elas estão em presença. E presença é magnetismo, presença é poder silencioso, presença é campo criador. Agora, respira, porque daqui para frente, a gente vai entrar no ponto mais sagrado do episódio. O poder espiritual da pausa. E depois, você vai atravessar o ritual do vazio criador. E ele vai tocar lugares em você que palavras não alcançam. Agora, não escute isso como um vídeo, escute isso como um portal. Porque o que você vai fazer agora não é imaginar, é entrar. E o que você vai entrar agora é um lugar dentro de você que sempre existiu, mas que quase ninguém acessa. O vazio criador. Esse vazio não é depressão. Esse vazio não é solidão. Esse vazio não é ausência. Esse vazio é o ventre da realidade. É onde tudo nasce. É onde o destino se organiza. É onde Deus escreve sem palavras. Então agora, respire fundo, solte lentamente e faça uma escolha. Uma escolha silenciosa. Você não vai resistir. Você não vai analisar. Você não vai tentar entender tudo. Você vai apenas atravessar. Respire mais uma vez. E agora, imagine que você está caminhando. Caminhando lentamente. Você está andando por um corredor muito longo, e as paredes são escuras. Mas não são ameaçadoras. Elas são calmas, como se o próprio universo tivesse apagado as luzes, para que você finalmente enxergasse por dentro. Você caminha, e a cada passo, o som do mundo fica mais distante, como se o barulho da vida estivesse ficando do lado de fora. Você caminha e percebe que seus pensamentos começam a diminuir, não porque você está lutando contra eles, mas porque o corredor é sagrado. E nesse lugar, a mente não manda. A cada passo, você se sente mais leve, mais presente,
mais inteiro. E agora, no final desse corredor, existe uma porta simples, sem nome, sem placa, sem aviso. Mas você sabe que essa porta leva para dentro de você. Você se aproxima e, antes de abrir, você percebe algo. Essa porta só abre quando você solta o controle. Então agora, respire e solte. Solte a necessidade de prever. Solte a necessidade de garantir. Solte a necessidade de entender. Solte a necessidade de ter certeza. E quando você solta, a porta se abre sozinha e você entra. Do outro lado, existe um espaço vazio, imenso, silencioso, profundo. Não existe chão definido. Não existe teto definido. Não existe direção. É como se você estivesse dentro de um infinito escuro, mas ao mesmo tempo um infinito seguro. Esse é o vazio criador. E agora você percebe que esse vazio não é ausência, ele está cheio, cheio de potencial, cheio de possibilidades, cheio de caminhos que ainda não nasceram, cheio de destinos que ainda não se materializaram. E você está dentro dele. Respire e agora perceba uma coisa. Esse vazio não exige nada de você. Ele não pede performance, ele não pede esforço, ele não pede prova, ele não pede pressa, ele só pede presença. Então agora, apenas fique, sinta. E enquanto você está aqui, eu quero que você diga por dentro: eu não preciso correr. De novo, eu não preciso correr. E mais uma vez, eu não preciso correr. Agora diga: eu permito que a vida se reorganize. De novo, eu permito que a vida se reorganize. Mais uma vez, eu permito que a vida se reorganize. Agora, escuta isso. O vazio é o lugar onde o destino se alinha. Porque quando você entra no vazio, você sai do personagem. Você sai da identidade ansiosa. Você sai da identidade ferida. Você sai da identidade que tenta controlar. E você entra na identidade original, a identidade silenciosa, a identidade que observa, a identidade que confia. Agora, imagine que dentro desse vazio existe um ponto de luz, pequeno, muito pequeno. E esse ponto de luz é a sua essência. Ele não tem medo, ele não tem pressa, ele não se desespera, ele não se compara, ele não duvida, ele apenas é. Aproxime-se desse ponto de luz. E quando você se aproxima, você percebe que essa luz não é algo fora de você, ela é você. E agora, você entra nessa luz, como se seu corpo energético atravessasse uma membrana invisível, e dentro dessa luz, tudo é silêncio. Um silêncio tão profundo que você sente vontade de chorar, não de tristeza, mas de alívio. Porque aqui, você não precisa ser forte. Aqui, você não precisa provar nada. Aqui, você não precisa se proteger. Aqui, você não precisa se defender. Aqui, você só existe. E nesse lugar, o destino começa a se reorganizar. Porque o destino não é um evento. O destino é um alinhamento. E alinhamento acontece quando você volta para o centro. Agora, eu quero que você imagine que a sua vida inteira é uma linha de energia. E nessa linha, existem nós emocionais, nós mentais, nós de trauma, nós de pressa, nós de medo, nós de carência. E esses nós são criados pelo ruído. Cada pensamento repetido é um nó. Cada preocupação sustentada é um nó. Cada medo alimentado é um nó. E você tem vivido como se estivesse tentando caminhar com cordas amarradas em você. Agora, nesse vazio criador, a luz começa a dissolver os nós, não com força, não com violência, mas com presença. E cada vez que você respira, um nó se solta. Respire, sinta, mais uma vez, e mais uma. Agora eu quero que você perceba algo poderoso. O silêncio é uma medicina. Ele cura sem falar.
Ele cura sem explicar. Ele cura sem convencer. Ele cura reorganizando a sua energia. E quanto mais você fica aqui, mais o seu corpo entende: eu estou seguro. E quando o corpo entende que está seguro, ele libera o futuro. Porque um corpo em ameaça não cria. Um corpo em ameaça só sobrevive. Mas um corpo em segurança permite milagres. Agora, nesse espaço, eu quero que você faça uma pergunta ao vazio. Uma pergunta simples, mas verdadeira. Pergunte por dentro: o que em mim está bloqueando o meu destino? E não responda, não pense, não analise. Apenas pergunte e espere. Agora, algo pode surgir. Uma imagem, uma memória, uma sensação, uma palavra, uma pessoa, uma decisão que você vem adiando. Se surgir, não lute, não discuta, apenas veja, porque o vazio responde, mas ele responde com verdade. E agora, pergunte mais uma coisa: o que eu preciso soltar? E de novo, não responda com a mente, apenas permita. Talvez venha uma resposta como: solte o controle, ou solte a culpa, ou solte a pressa, ou solte essa relação, ou solte a identidade de quem sofre. E se vier, aceite, sem drama, sem medo, sem pressa, porque o vazio não acusa, ele revela. E agora, eu quero que você diga por dentro: eu estou pronto para criar espaço. De novo, eu estou pronto para criar espaço. Mais uma vez, eu estou pronto para criar espaço. Agora diga: o que é meu me encontra. De novo, o que é meu me encontra. Mais uma vez, o que é meu me encontra. Agora, imagine que do alto uma chuva invisível começa a cair, uma chuva de silêncio, uma chuva de reorganização, uma chuva de paz. E essa chuva toca a sua cabeça. E quando toca a sua cabeça, ela desliga pensamentos desnecessários. Ela toca seus olhos e limpa o olhar. Ela toca sua garganta e libera palavras presas. Ela toca seu peito e libera emoções antigas. Ela toca seu ventre e devolve segurança. Ela toca suas mãos e tira a ansiedade do fazer. Ela toca seus pés e devolve o chão. E agora, você sente. Você sente o seu campo mudando. Você sente como se a vida estivesse se encaixando, como se algo estivesse se organizando sem esforço, como se um destino estivesse sendo alinhado. E nesse momento, talvez você perceba que você não precisa forçar. Você só precisa parar de impedir. Respire. E agora, fique alguns segundos apenas recebendo. Agora, eu vou te dizer algo que você deve lembrar para sempre. O silêncio é o lugar onde a realidade se reescreve. O silêncio é o altar do destino. O silêncio é onde você encontra a versão de você, que não implora, que não corre, que não se desespera. A versão de você que simplesmente atrai. Agora, aos poucos, comece a voltar. Não volte rápido, não corra, não saia desse espaço de uma vez, como se você estivesse voltando de um templo. Respire. Sinta o corpo, sinta o peso do corpo, sinta a respiração e perceba que você não é mais o mesmo agora, porque o destino reorganiza quando você cria espaço. E agora, você criou. Agora, não volta para o mundo do mesmo jeito, não pega de volta a pressa, não veste de novo a ansiedade, não coloca novamente a mente no comando, porque o que você acessou aqui não foi uma sensação, foi uma frequência, e essa frequência é a assinatura espiritual de quem recebe. Existe uma versão sua que não implora. Existe uma versão sua que não corre atrás. Existe uma versão sua que não tenta convencer a vida. Essa versão apenas se torna. E quando você se torna, a vida responde. Porque o destino não se entrega para quem está desesperado. O destino se entrega para quem está disponível. E disponibilidade não é fraqueza. Disponibilidade é maturidade espiritual.
é quando você entende que o controle é barulho e a presença é poder. O mundo lá fora pode continuar igual. As pessoas podem continuar iguais. As cobranças podem continuar iguais. Os problemas podem continuar batendo na porta. Mas você não precisa mais se mover por dentro. Porque quando você não se move por dentro, o mundo se move por você. E isso é uma lei. Agora, eu quero que você guarde essa frase como se fosse um selo, como se fosse um código, como se fosse uma chave. Repita comigo por dentro. Eu não forço, eu crio espaço. E o que é meu me encontra. De novo, eu não forço, eu crio espaço. E o que é meu me encontra. Mais uma vez, eu não forço, eu crio espaço. E o que é meu me encontra. Agora, deixe essa frase descer. Descer para o corpo, descer para o peito, descer para a alma. Porque isso não é motivação. Isso é identidade. E identidade é destino. A partir de hoje, quando sua mente tentar correr, você vai lembrar: eu não preciso correr, eu preciso ficar presente. Quando sua mente tentar controlar, você vai lembrar: o controle é medo disfarçado, o silêncio é confiança. Quando a ansiedade subir, você vai lembrar: eu não estou atrasado, eu estou sendo preparado. E quando você sentir que nada está acontecendo, você vai lembrar: o invisível está se reorganizando. Porque a vida trabalha no silêncio, o destino cresce no silêncio, o novo nasce no silêncio. E você vai ser o tipo de pessoa que sabe esperar sem desespero, que sabe respirar sem dúvida, que sabe ficar em paz, mesmo antes da prova. E isso é poder espiritual real. Agora, respire e sinta. Você não precisa fazer mais nada hoje. Você já fez. Você entrou. Você atravessou. Você abriu espaço. Se esse episódio te tocou, se você sentiu que algo reorganizou por dentro, então escreve agora nos comentários: eu crio espaço para o meu destino. E se você quer continuar essa série, porque essa série não é entretenimento, é reprogramação mental aplicada, então se inscreve no canal agora, porque o próximo episódio vai aprofundar ainda mais e você vai começar a sentir que sua vida está mudando, antes mesmo das coisas mudarem. E isso é o suficiente. E lembra, não é esforço que muda a vida, é o espaço interno que você cria para ela entrar. Agora, leva esse silêncio com você, não como ausência, mas como presença. E quando o mundo tentar te puxar para o caos, você vai lembrar: o silêncio reorganiza o destino. Até o próximo episódio. Eu não forço, eu crio espaço. E o que é meu, me encontra.